Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Estamos hoje num ambiente diferente, pois estamos num estado diferente. Estamos aqui no estúdio da Fornex em São Paulo. Gente, hoje a gente vai estar aqui com algumas convidadas. Tiramos, assim, vários podcasts para falar com mulheres, mulheres empresárias, mulheres fortes. E eu estou com a mais nova entrevistada aqui do Taço Conta, a Letícia Menezes. Letícia é uma pessoinha especial, gente. Eu vou dizer para você o seguinte, ela trouxe um tema, não é qualquer tema não, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela já, mas vamos falar primeiro do tema. Nós vamos falar sobre empresários visionários, recrutamento sob medida que transformam negócios. Olhem esse tema, né? E falando de empresários visionários e recrutamento, então, vocês sabem que a Letícia não é contadora, óbvio, mas ainda não. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Letícia, mas antes, gostaria de pedir para vocês curtirem nossas redes sociais. Nosso podcast está em todos os lugares, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, né? No TikTok, no Telegram, inclusive também. Mas o principal de todos, estamos na rede de TV Stream SDP TV, que é uma rede de televisão. Estamos no Brasil e também fora dele. Estados Unidos, Canadá, Chile e por aí vai. Letícia vai para o mundo hoje. Então, vocês que estão nos curtindo, nos ouvindo, nos assistindo, fiquem atentos às informações super importantes que a gente traz para você. Lê, prazer você estar aqui com a gente, né? Vou falar um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. A Lê é psicóloga, né? Ela é empresária, é psicóloga organizacional e do trabalho, formada pela UMESP, com experiência acadêmica internacional na Europa. Essa bichinha não é fácil, não. E ela só tem 25 anos, gente. Tá estudando contabilidade, porque não é boba, né? Que a mãe empresária é contábil. É empresária e fundadora da Zoe Consult, empresa especialista em contratação e gestão de pessoas, atendendo empresas a nível nacional e internacional. Também é diretora de RH do Costa Menezes Contábil, professora da Escola de Negócios Conquer, coach e palestrante. Lê, seja bem-vinda ao nosso podcast, tá? Prazer ter você aqui, né? Já logo pensei, quando vinha para São Paulo, de ter essa oportunidade aqui, parceria com a Fornex, de você estar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho primeiro, antes de falar do tema específico, falar um pouquinho da Letícia. Conta pra mim, assim, primeiro, rapidamente, essa sua carreira, com 25 anos, né? Você já é empresária, já é autônoma, bem-sucedida, né? Eu falei com sua mãe que daqui a pouco ela vai ter que pedir mesada pra você. Porque você tá super bem. Conta pra gente aí como é que foi esses desafios, né? Você é uma menina nova, né? 25 anos, de você já ser uma empresária bem-sucedida, já firmada, né? Já bem conceituada aí. Sim, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast gravando aqui em São Paulo, junto com a Carla. E falando um pouquinho aí sobre a Letícia, né, sobre a minha carreira. Para além disso, eu sou a Letícia, sou filha única, gosto muito de dançar sapateado e também de sair, curtir bastante aí com os meus amigos. Falando um pouquinho, né, sobre a minha carreira e como que começou, eu, desde muito nova, fui ali para o escritório contábil, nosso escritório, né, da minha mãe, que é a fundadora, que fica em Santo André. E aí a gente ali, eu trabalhando com ela, então já trabalhei no DP, no fiscal, no contábil, na legalização. E quando eu cheguei, né, no ensino médio, enfim, fiz o intercâmbio para a Califórnia, então eu tive uma oportunidade de fazer o intercâmbio, estudar inglês, e decidi que eu não queria fazer contabilidade. Então, rodei e falei, prestei vestibular de contábeis, passei. Mas aí, né, gente, muita terapia que a gente tem que fazer. Aí eu falo, não, vou para outra área, fui para psicologia. Então, fui fazer psicologia, mas sempre de manhã indo para a faculdade e à tarde indo para o escritório. Então, sempre levando. Até que em 2018, eu ganhei uma bolsa para representar a minha universidade na Universidade do Porto, em Portugal. E fiz um semestre da minha faculdade lá, né, nessa universidade que é super renomada. Danadinha. Muito legal, enfim. E aí, estudando, né, na Universidade do Porto, eu tive uma matéria de psicologia organizacional e do trabalho e me apaixonei. Eu falei, nossa, é isso então que eu vou fazer. Eu gosto. E quando eu voltei para o Brasil, né, em agosto de 2018, eu estava decidida que eu não ia mais trabalhar com contabilidade. Tudo bem que hoje, né, eu tenho só cliente contador. Estou aqui mas como contadora. Você tá com o pezinho lá, né? Exato. E aí eu comecei, voltei, fiz um processo aí de coaching, enfim, prestei alguns processos seletivos, mas ela falou para mim, Lê, por que você não tenta, então, começar a aplicar no escritório aquilo que você aprendeu na faculdade? Foi assim que eu comecei a fazer processo de recrutamento e seleção para o nosso escritório. Aí, em 2019, tive um sonho que eu ia ter uma empresa que se chama Zoe. E aí fui, abri a empresa, já patenteei o nome. Falei, já que esse é o sonho que eu tive. E aí eu comecei já a empreender, né?
dentro ali do escritório e tudo mais. Já começou dentro do escritório da sua mãe, né? Então, gente, vocês veem como Exato. ela é bem espontânea. Eu fiz psicologia assim, né? Tudo calma e sossegada, essa carinha assim. E Lê, contando aqui pra mim um pouco sobre o tema, que você escolheu um tema super importante, que é sobre transformação de negócios, né? Considerando aí o recrutamento. Fala pra mim um pouquinho. A gente, para contratar pessoas hoje, é um momento, a gente tá vivendo um momento difícil. Inclusive, hoje de manhã, eu estava vendo o Bom Dia São Paulo enquanto estava me arrumando e estava lá falando da dificuldade do processo de inclusão de pessoas, por exemplo, acima de 50 anos, né? Como que essas pessoas têm dificuldade de entrar no mercado. A gente está no mercado onde os mais novos não querem tanto dedicação, está no mercado de um meio de uma transformação de tecnologia com inteligência artificial, aquela coisa toda. Um mercado que você não tem... As pessoas hoje elas não se firmam mais nas empresas. E no mercado hoje tem muita dificuldade. Aí você tem muita vaga e você não tem pessoas para trabalhar. É um monte de desempregada, né? Isso é um contrassenso aí, né? Sim. Você tem muita vaga e não tem gente para ir para a empresa. E, ao mesmo tempo, tem muita gente desempregada. É uma área que a gente, às vezes, não dá muito atenção. Então, como é que era feito antes, na minha época, que tem o dobro da sua idade, né? A gente botava no currículo, ia para IEL, né? Esses lugares assim, né? Que a gente manda... eu quero uma vaga. Então, a gente não estava muito acostumado a contratar um serviço de recrutamento e seleção. Isso foi durante muitos anos. Hoje, as empresas mudaram um pouco o perfil e estão recrutando com uma modalidade profissional. Como é que você enxerga isso, né? Principalmente nos mercados contábeis, por exemplo, que é um mercado que está ativo, onde tem uma escassez enorme de mão de obra. Como é que você enxerga a importância do recrutamento e seleção profissionalizado, né, para as empresas? Sim, a psicologia, né, organizacional do trabalho, ela começou lá na Revolução Industrial, os psicólogos contratando ali, né, os trabalhadores para trabalhar nas fábricas e tudo mais. Então, é algo que já vem, né, há muito tempo. Mas, de fato, aqui no Brasil, a gente tem um dado específico, né, que as pessoas contratam muito por indicação. E por isso que a gente é um dos países que mais tem rotatividade do mundo. Você tem noção? A gente contrata, demite, contrata, demite. Então, fica muito nessa. E hoje, né, olhando para o mercado contábil, realmente a gente tem essa escassez, né, de pessoas, enfim, de profissionais. Ainda mais, eu acho que não tem mais a formação, né, técnica ali com o CRC ativo. Então, isso acaba também diminuindo mais profissionais na área. E se a gente não coloca a pessoa certa no lugar certo, a gente vai ficar trocando. Isso vai gerando, né, gasto tanto financeiro, rescisão. Custo, né? Porque a desmobilização exato, gera um custo, né? O seu tempo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso. Mesmo que você vá contratar um estagiário, é você e mais um estagiário. Você precisa ter um olhar, né, diferenciado ali para aquela pessoa que você vai contratar. Não tem problema contratar, né, o filho da Maria, da tia vizinha, mas você precisa fazer um processo seletivo mesmo, né? Então, um processo seletivo é você ter Porque você tem que identificar escolhas. as qualidades dentro da sua organização, né? Eu acho que isso falta um pouco as pessoas entenderem. A qualidade que você está buscando, a técnica que você está buscando, tem que estar de acordo com as políticas da organização. Porque, às vezes, a pessoa não se enquadra na organização. E isso a gente não consegue fazer sozinho. Então, o que acontece? Quando a gente não tem essa empresa, essa pessoa para auxiliar a gente, realmente a gente fica meio perdido. E no Brasil é assim mesmo. É por indicação, né? Então, você contrata fulano porque alguém pediu, ou porque alguém indicou, ou porque já trabalhou no escritório. Eu acho que isso que você falou tem muito a ver. Mas tem uma situação que eu queria também perguntar para você é o seguinte: além da indicação, tem um outro detalhe. A gente tem mania dentro das empresas de tirar a pessoa no lugar que ela está, bem, produzindo bem, e promover essa pessoa achando que vai ser o melhor para ela. No seminário que eu fiz agora, recente, fora do país, eu até ganhei um caderninho do professor quando eu falei isso na aula, né? Que era assim, você falava alguma coisa interessante, o professor dava um caderninho lá em Singapura. E a gente teve uma aula de recursos humanos, né? De esse processo seletivo. E eu falei com o professor, eu acho que um dos problemas que a gente tem nas empresas é que a gente quer melhorar a qualidade das pessoas e elas não se enquadram no que a gente quer, mesmo a gente querendo fazer o melhor para elas. Dentro do seu trabalho, dentro dessa área, você acha que vocês também trabalham com isso? Porque depois que você já tem todo mundo contratado, como que funciona, né? Como que é a continuidade disso? Porque não é só você colocar a pessoa está ali 1 ano, 2, aí você fala, pô, essa pessoa está comigo há 10 anos, eu vou promover ela gerente. Aí quando você promove a gerente, a pessoa dá errado. Aí você fala, poxa, será que a pessoa não tinha capacidade? Talvez ela não se enquadrou naquilo que você acha que ela se enquadra. Como é que funciona isso, Lê? A gente realmente tem que fazer toda essa análise, né, comportamental,
psicológica também da cultura da empresa, da visão, porque é isso, não adianta só o diretor ele ter uma expectativa e aquele colaborador não ter a mesma expectativa, a mesma visão, porque a gente tem vários tipos de carreira, né? Então a pessoa ela pode seguir uma carreira que seja especialista, então eu sou especialista em tributos. E a pessoa que vai ter ali a sua área que ela é especialista, mas ela vai fazer toda essa parte de gestão, né, liderança, enfim. Então, de fato, a gente tem que ter muito esse cuidado, né, para unir ali o que o diretor quer e também o que a pessoa quer, porque isso acaba acontecendo, porque às vezes o seu sonho, né, você, vamos promover, vamos fazer isso, e você não tem esse cuidado. Isso que acaba acontecendo muito também nas empresas, né, você não ter esse cuidado, e a empresa também tem que olhar, pensar em cargos e salários, né, fazer esse desenvolvimento. Então, às vezes, muitos clientes falam para mim, mas a minha empresa é pequena, como que a pessoa vai crescer aqui? Como que ela vai se desenvolver? Não está só relacionado à questão da promoção de cargo. Mas quais são os desafios que a sua empresa entrega ali? É uma pessoa que quer mais? Então, põe ela para vender, põe ela para fazer outras coisas, para estar com você em reunião. É uma pessoa que ela é melhor sendo ali especialista? Deixa ela ali fazendo o trabalho dela, seguindo, enfim. Que é mais técnica, né? Mais operacional. Exato. Tem pessoas muito boas operacionais, né? Isso não é ruim. Você tem uma pessoa muito boa operacional, porque né? Não todo mundo é igual a todo mundo, né? Não todo mundo vai ser diretor, todo mundo vai ser gerente. Todo mundo vai ser gerente, não dá, né? Alguém tem que fazer também a outra parte. Exato. Eu concordo com você. E como que está hoje essa visão dos empresários em relação a esse trabalho de recrutamento e seleção? Você tem percebido uma melhora? Como é que você está vendo isso assim, nesse mercado do Brasil, já que você trabalha com várias empresas de vários estados? Como é que está sendo isso? Sim. A Zoe, né, hoje a gente atende mais de 200 empresas contábeis, né, principalmente, aí, que vieram de indicação. Então, muitas pessoas, né, eu quis, de fato, deixar possível esse processo de recrutamento e seleção para pequenas e médias empresas. Então, né, a gente sempre trabalhou, porque o nosso escritório tinha 20 pessoas, enfim, a gente fazendo esse processo e tudo mais. Então, eu possibilitei isso para outras empresas. Então, hoje, essa quantidade de empresas que a gente atende aí, né, até mais, e, de fato, percebo que as pessoas se preocupam mais, né, com essa seleção, tem esse cuidado de realmente colocar a pessoa certa no lugar certo, porque depois que bate tanto a cabeça, fala, eu tenho que contratar um profissional, porque isso daqui não está dando certo. Porque a gente é um custo ali que a gente tem que, às vezes, é intangível. Então, por exemplo, quanto que é a sua hora para ficar olhando... Treinar, né? Não, e ficar olhando o currículo. Porque não é só se você realmente quer fazer uma seleção... Qual que é o processo de um recrutamento hoje? Então, varia. Hoje, na Zoe, a gente faz um processo muito diferenciado para cada nível de vaga. Então, contratar um estagiário, para nós, não é a mesma coisa de contratar um coordenador. Então, inclusive, né, até a forma de pagamento é diferente também, de acordo com o nível ali. Mas um processo de recrutamento e seleção, o recrutar significa você ter as pessoas. Então, você precisa divulgar, né, em diversos canais. Né? Exato. Você fazer um hunting, buscar essas pessoas. Aí você vai ali para uma parte de triagem. Então, vê se a pessoa minimamente está dentro daquilo que você espera. Pergunta qual que é a pretensão salarial dela. Às vezes a pessoa quer receber 5 mil, a sua vaga é de 3. Você já descarta ali, né? Não fica chamando para o processo seletivo. Também porque você também tem tempo, né? Exato. Então, aí você vai, faz a triagem, faz uma entrevista por competência, isso é extremamente importante. Você avaliar a parte comportamental, técnica e as habilidades, independente do nível da pessoa. Porque, assim, até se for um estagiário, como que era, né? Sempre pensar na situação que ele teve ali, a ação e qual foi a atitude que ele tomou. É um método. Então, assim, como que era você, sei lá, na escola, nos trabalhos que você realizou, enfim. Então, sempre fazendo essas perguntas no passado para a gente ter uma previsibilidade do comportamento. E aí, a partir dessa entrevista por competência, a gente pode depois fazer dinâmica, aplicar teste, enfim. Mas eu, até por ser psicóloga, né, acredito muito nessa troca mesmo, né? Você participa efetivamente, sim, do processo? Sim, eu participo, mas hoje em dia... Depois de 4 anos de Zoe, eu participo mais de vagas já de cargos de diretoria, CEO, enfim. Mas você participa efetivamente, assim, fazendo também os testes, né? Eu chego mais agora para últimas etapas. Então, para entrevista, se a gente vai aplicar teste psicológico ou teste comportamental, a parte de triagem em si, não. Você faz na seleção lá, se o pessoal é doido também, né? Que você sabe, né?
Mas todo mundo tem um Tem pouquinho, um pouquinho né? de doida. Tem que ter um pouquinho. Pra senão a trabalhar gente na taça tem que ser um pouco doida. Olê, e fala aqui pra mim, o que a cultura empresarial interfere para que a gente possa aí ter um recrutamento para transformar realmente os negócios da empresa? A gente, todo mundo fala, mas o que é cultura? Como que eu trabalho isso? A minha empresa não tem cultura. Toda empresa tem uma cultura. Cultura é comportamento, é dia a dia. Então, vamos supor, você é uma pessoa você quer focar no resultado. Então, a sua empresa vai ser essa empresa que é focada em resultado. Vai ter esse comportamento, de fato. Então, não importa se a pessoa chega às 9, se a pessoa chega às 11, você quer que ela entregue no final. Então, esse é um comportamento que você tem. Eu trato dessa forma os clientes. Então, a cultura, você vai identificando coisas do dia a dia. Então, atendimento ao cliente, inovação, estou sempre inovando, buscando coisas. Isso já faz parte da cultura da sua empresa. Então, quando você entende esse cenário, né, pergunta ali para as pessoas, o que você percebe que a gente faz todos os dias aqui? Como que eu me relaciono com você? Como que eu me relaciono com os clientes? Aí você vai, então quer dizer que eu sou uma pessoa que preza por respeito? Isso é um valor, né? Faz parte da cultura. Então, a partir disso, você vai fazendo, né, esse processo seletivo, pensando se a pessoa tem esses matches aí da sua empresa. Então, vamos supor, eu falei essa questão do resultado. Hoje em dia, a gente precisa de resultado, né? Porque as empresas elas não ficam perenes mais, né? Porque antigamente a gente focava muito relacionamento e nem tanto resultado, né? Porque a gente tinha um método de crescimento antes, era diferente de hoje. Totalmente diferente. Eu trabalhei com meu pai, então era muito diferente, né? Então, você sempre trabalhava mais a conversa, você tinha aquela questão muito do diálogo, da indicação, do QI. Hoje você tem um mercado extremamente competitivo, você tem as pessoas, uma mudança muito grande, não só da cultura das empresas, sucessões correndo o tempo inteiro. Exato. Então, você tem uma mudança de cultura constante dentro das empresas às quais a gente trabalha, e às vezes eu tenho cliente de 28 anos, e eu já vi várias fases de gerações da empresa e que realmente, se você não tiver bem conceituado o que você quer, você ou vai perder o cliente, ou vai perder o funcionário. Eu sempre gostei muito de trabalhar com estagiário. Quando eu tinha escritório igual Rosângela tem, por exemplo, tive 42 funcionários. Eu dei aula em faculdade, então eu adorava pegar os meninos da faculdade e levar para a empresa. Sim. Porque eu acho que você começa a mostrar, por dois motivos. Um, que eu mostro para eles o que é mesmo, se eles queriam fazer aquilo mesmo. Falando assim, você sabe onde você está entrando, né, meu bem? Sim. Esse é o primeiro ponto. Isso que você quer é isso ou que você não? quer. Eles ficavam sempre 6 meses, né? Eu abria a vaga de estágio e falava remunerado, não remunerado. Então, eu tive em torno de 250 estagiários, de 2. O outro, porque eu acho que o estagiário ali tem um talento. Porque você entra na faculdade e você pode descobrir um talento e que desse talento você pode descobrir um grande sócio, de repente, um grande colaborador. Sim. Você investe. O estagiário ele é um investimento, eu costumo dizer, né? De ambas as partes, da empresa para ele e dele para você. Porque, querendo ou não, você está pagando para ensinar, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está ali também, ela não está pagando, né? Você está dando uma contribuição para você ensinar e a pessoa está também deixando de fazer outra situação que não depende necessariamente daquele conhecimento para aprender, porque ela tem um desejo, um sonho. Sim. E lidar com sonhos nessa área é uma coisa complicada. Como que você lida com isso hoje, essa questão da expectativa e realidade? Porque tem aquela vaga dos sonhos e tem o funcionário dos sonhos. Como é que você lida com isso? É verdade. Às vezes você busca o funcionário dos sonhos, mas às vezes você fala para a empresa assim, você está buscando o funcionário dos sonhos, mas a sua empresa não é a empresa dos sonhos. Então, assim... Vamos melhorar vamos aí. Melhorar. Você quer entende um o que eu tô querendo diretor dizer? pagando salário de estagiário? Não vai dar certo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Às vezes a pessoa acha que a vaga dela é a vaga dos sonhos e não é. Como é que você lida com isso para poder você botar a gente na real, assim, desce e fica na sua real, que a sua real não é essa? Sim. Eu trabalho muito com os meus clientes, né? E a gente sabe, como você falou, relacionamento é algo muito importante, né? Então, é relacionamento e resultado. Então, eu sempre busco fazer com os clientes um alinhamento consciente. Então, pera lá, onde você está? No caso, né, da nossa empresa, a gente está em Santo André, né? É um escritório de bairro. Santo André é Grande São Paulo, né? Sim, Grande São Paulo. É um escritório de bairro. Quais são os benefícios ali que você tem e tudo mais? Então, você está perdendo vantagem competitiva em relação a outra empresa, né? Hoje, né, mais de 90% aí da economia do Brasil é de pequenas, Sim, né, pequenas e médias. E médias empresas. São os que mais empregam também. Exato. E são empresas familiares. Então, claro que, se a gente for olhar de forma geral, dificilmente assim a gente vai ter um ranking muito alto de empresas que têm aqueles milhões de benefícios igual trabalhar na Google.
Então, a pessoa também tem que ter uma realidade de onde ela está, onde ela está estudando, né? O que ela está buscando, porque a gente precisa unir as duas coisas. Então, assim, eu sempre trago isso para os clientes, para os candidatos também. Mas, assim, olha, o mercado está dessa forma. Então, você que é uma pessoa 100% presencial, hoje as pessoas prezam por um trabalho híbrido. Ah, você não paga convênio médico? Para os mais antigos isso é meio inconcebível, né? Exato, mas assim, eu acho que depois da pandemia, todo mundo, né, começou a olhar mais para si, olhar mais para a sua carreira, ver o quanto aquilo que a gente tem em casa é muito importante. E não olhar o trabalho só como um fim, mas um meio, de fato, né? Então, assim, todo mundo ficou muito mais sensibilizado e as pessoas prezam muito. Você não acha que já mudou um né? pouco, não, essa coisa do trabalho híbrido? Que as empresas estão voltando a querer que a pessoa fique todo dia na empresa? Olha, sim, as empresas, de fato, tem tanto, né, a jornada presencial, quanto também 100% remoto. Eu tô nos dois. A Zoe é 100% digital, remoto. Eu tenho gente do sul ao norte do Brasil e o Costa é 100% presencial. Então, assim, isso mudou, mas pesquisas também apontam, né, enfim, falando o quanto o trabalho híbrido ele traz algo muito positivo ali nesse dia a dia. Eu, por exemplo, lá na Tasso, a gente trabalha do jeito que a pessoa quiser. Você quer trabalhar de casa? Desde que você me entregue o que eu preciso, você pode trabalhar de casa. Isso já é sua cultura aí, ó. Eu acho assim, eu acho que a pessoa ela tem que se achar. Sim. E, de repente, você produz muito mais em casa, porque, por exemplo, você não tem filho, você não tem ninguém na casa o dia inteiro. Exato. Não toca telefone, porque hoje em dia ninguém tem telefone fixo. Na minha casa tem, mas o pessoal olha assim, vê aquele aparelhinho de telefone. Isso existe ainda, gente, existe. Porque se o celular der problema, você liga pro fixo. Sim. Mas, assim, em casa não tem telefone, em casa não tem grupo de colaboradores, não tem cliente te ligando. Então, você cria uma certa comodidade, uma certa tranquilidade que às vezes algumas pessoas precisam para poder renderem mais. Sim. Já conheço pessoas que não conseguem render de casa. Não só por questões de filho, família, vizinho, bateção, obra, não sei o quê, porque a gente está em casa, a gente está no nosso mundo. Muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem, né? Uhum. Principalmente em bairro, né? Apartamento, eu vou dizer que é mais tranquilo. Mas bairro, casa é mais complicado. Sim. Então, você se isolar e conseguir render depende de uma disciplina grande. Então, eu, quando ajudo os meus clientes a contratar pessoas, eu não sou formada em recrutamento, mas eu acho que você tem que fazer uma entrevista. Eu falo como Carla, contadora. Para contratar, ajudar meu cliente para colocar alguém da contabilidade, eu falo, temos que ter uma entrevista. Exatamente o que você falou, primeiro das coisas pessoais. Eu pergunto que religião, se mora com os pais, se não mora, se é feliz, se não é. O que essa pessoa faz, quais são os valores que ela acha importante. Pergunto sobre ela. Aí manda ela para casa. Depois ela volta. Aí nós vamos fazer uma prova escrita de contabilidade. Uhum. Depois que eu avaliei o pessoal ali, tem outras que eu nem chamo para fazer a prova escrita. Porque Sim, pelo pessoal ali, exato. já não cabe no meu cliente. Por esses comportamentos. Exatamente. Porque é isso, vamos supor, essa empresa preza por pontualidade. A pessoa preza por flexibilidade. Não combina. Vai dar certo? Não Ela vai ser aquela pessoa que provavelmente vai chegar atrasada e vai falar, mas eu tô entregando. Eu chego aqui às 9, saio às 6 e tá funcionando. Mas o diretor preza que a pessoa chegue às 8 e sai. E tá tudo bem. Mas isso é a cultura. Porque exato, quando você entra num meio com mais gente, você pode criar um conflito interno. Então, veja, lá na Tasso, por exemplo, a Karina gosta... Aí, pra você ter uma ideia, eu tive que convencer a Karina a trabalhar de casa na sexta-feira. Aí, Karina, trabalha de casa na sexta-feira. Ela mora longe pra caramba. Lá da Tasso, a Pão da Fruta é o quê? Uns 40 quilômetros, mais ou menos? Uns 15 quilômetros, vai. Ela pega... Não é igual São Paulo, que 15 quilômetros é uma eternidade para você chegar, né? Mas, assim, ela pega uns 15 quilômetros para chegar na empresa. A gente, o horário lá na empresa é 7h30 da manhã. Ela chega mais cedo porque leva o filho na escola. Eu falo, cara, sexta-feira trabalha de casa. Não quero. Pô, mas vai ser melhor pra você. Ai, não sei se eu vou me adaptar. Tenta. Aí a pessoa faz uma vez, aí volta pro escritório, vai pro escritório, faz a segunda. Hoje ela já tá, aí na sexta-feira lá na empresa, ela, que vamos dizer assim, que me assessora diretamente, falou, gente, sexta-feira todo mundo trabalha de casa, até o estagiário. Exato. A estagiária falou, eu também, aí... cara. Eu falei, não, se ninguém vem, você não vai vir. Mas podia dar errado. Então, a Cíntia, por exemplo, ela está muito bem trabalhando em casa, mas para você treinar alguém, você concorda que de casa é difícil?
é difícil, é muito desafiador, né? Eu Muito. passo por isso. Você tem que treinar alguém, você tem que estar na empresa, concorda? Então, pensa, eu tô com uma estagiária, a menina que tá treinando tem que estar na empresa, porque como é que você treina à distância? Assim, na Zoe, a gente já teve diversos estagiários que trabalharam 100% remoto, porque o meu supervisor, ele mora em Minas, e eu sou de São Paulo. E os nossos clientes são a grande maioria aqui, né, de São De Paulo. São Paulo. Então, assim, o pessoal que vai trabalhar com a gente, a gente tem que entender muito essa questão da cultura, porque imagina o conflito da pessoa. Não, a Letícia é a diretora, eu estou trabalhando aqui com ela, mas o meu supervisor tá home office em Minas, vamos supor. Então, assim, fica uma confusão. Quem eu obedeço? Porque aí eu falo uma coisa, aí a pessoa fala outra, então a gente E a tem comunicação, né? Exato. Então, a gente tem que sempre trabalhar muito forte essa questão da cultura. Então, ter um meio ali de você se comunicar, não ficar se falando ali pelo WhatsApp. Não. Tem que, né, ter uma plataforma. Hoje eu utilizo o Slack, por exemplo, que a gente consegue fazer uma Qual que você comunicação usa? mais Slack. É uma plataforma que Nubank Juventude usa. é bom por isso, né, gente? Slack. É tipo Teams. Então, você consegue sim. colocar ali o seu status, se você está online, se você está offline, se você está no almoço. E a aí gente vai todo tendo mundo consegue ficar uma comunicação antenado. assíncrona, né? Então, que não é Direta. exatamente... Exato, que não é exatamente na hora ali que você está respondendo, porque a pessoa pode estar fazendo outras tarefas. É um desafio, sim, treinar uma pessoa, assim, remoto, mas vai muito da cultura. Então, por exemplo, se a Zoe, né, eu que sou a diretora, isso tem que partir muito do diretor da empresa, do fundador, enfim. Se a Meu minha pai é empresa... impossível. Então, se a minha empresa ela tem esse intuito de ser uma empresa digital, então preciso encontrar perfis de pessoas que consigam trabalhar bem digitalmente, consigam trabalhar bem home office. É um público, Entendeu? assim, vamos dizer, um público abaixo dos 30, eu acho que é mais fácil. Acho que dos 35 para frente, dependendo de onde essa pessoa já trabalhou, dependendo da cultura dela, da própria pessoa, e da vontade mesmo, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que as pessoas se adaptam. A gente se adaptou na pandemia, todo mundo teve que ficar em casa. Exato. E eu acho que a gente tem que ter muito esse olhar assim cuidadoso mesmo, Você sabe? acha que a Para flexibilidade... não colocar as pessoas em caixinhas. Você acha que a flexibilidade, ela é ruim para a cultura empresarial? Não, porque se é algo que é importante, né, para você, para a empresa, enfim, tá tudo bem, é a sua cultura. Então, vai muito de cada lugar. Claro que a gente tem que partir também de um princípio de horário comercial, né? Então, assim, dependendo daquilo que você trabalha, não dá. A Zoe não posso abrir meio-dia e fechar meia-noite. Não, tem que ter um horário ali comercial. Preciso de pessoas, né, para atender, enfim. Então, essa questão da flexibilidade, ela não está só relacionada a, né, entre as 8 e sair às 6. Mas você poder fazer horários diferentes dentro desse horário comercial, né, para atender ali o seu cliente, atender as demandas, conseguir fazer reunião. Eu acho que se você organiza tudo e se você consegue colocar os processos, eu sempre falo, né, ter ali as pessoas certas, ter os processos, aí você também ter aí o comercial rodando, de fato, isso faz com que a empresa gire. Mas se você também não tem processo, como você vai ter o controle, né? Antes da gente entrar em liderança, que é um assunto que você pontuou, você acha que as pessoas hoje estão procurando, de todo mundo que você está entrevistando, né? Quem está procurando vaga, você acha que elas estão preservando mais ter qualidade de vida do que efetivamente questão salarial? Como Sim. que está hoje, de quem você está entrevistando, assim, dos últimos, né, que você fez? Uhum. Eu, assim, acompanho toda a parte do recrutamento e seleção da Zoe. Então, a gente faz aí reuniões, né, ainda mais sendo um time digital, a gente faz reuniões diárias sobre como estão as vagas. Então, estou sempre muito atualizada em questão do mercado. E, sim, as pessoas prezam muito por essa questão de qualidade de vida mesmo. Nem sempre isso do salário. Mas aí você tem que fazer, tipo, uma parte de conquista também. Não adianta você achar que ali é o rei da cocada preta e que todo mundo quer trabalhar na sua empresa. Não. Você tem que vender também ali a vaga para a pessoa, né? Então, olha, aqui a gente trabalha dessa forma, aqui esses são os nossos valores, a gente preza pela qualidade de vida, e aí vai unindo. Mas, às vezes, se a pessoa mora, sei lá, 1h30 da empresa, já não vai mais passar por isso para chegar. São Paulo é muito comum isso, né? Sim. Eu dou aula aqui na FIA e na FIPECAF, e os alunos sempre falam, né? Eles falam assim, Carla, que a gente gosta de trabalhar perto da empresa.
porque o trânsito é infernal, a gente demora horas para chegar. Por exemplo, eu tenho um parente em Carapicuíba. Cara, minha prima, ela saía, pegava o ônibus, descia o morro. Depois pegava um trem, andava não sei quanto, fazia baldeação, pegava o metrô. 1, 2, 3 baldeações. Descia do metrô, pegava o ônibus novo. Meu Deus, 4 horas para chegar no serviço. Então você tem que sair às 4 da manhã para chegar às 8. E depois você sai às 6, chega às 10 da noite, todo dia. E quando você fez faculdade, você tinha que fazer faculdade lá perto do trabalho, porque você não conseguia. Chegava em casa 1 hora da manhã. Então, aqui em São Paulo, as pessoas prezam muito. Eu sei, porque desde sempre, né? Ninguém quer trabalhar fora ou longe de onde trabalha. A não sei que seja uma super oportunidade. Super oportunidade. Que depois eu vou te dizer que daqui a pouco ele sai quando ele se sente satisfeito e vai para outro local. E é outra pergunta que eu ia te fazer, como que tá isso também? Você é procurada depois por essas pessoas? Porque, tipo, eu entro na vaga, a vaga dos meus sonhos, conquisto essa vaga. Estou na empresa trabalhando, estou super bem colocada, mas chega uma hora que bate a insatisfação pessoal, eu quero mais. Eu acho que... Não é só financeiro. Eu quero Sim. mais, eu quero estar em outro patamar, eu quero ser vista de outra forma. Como que você trabalha com isso? Porque você tem que também tentar ter um papel de convencimento da pessoa, né? Exato. Eu acho que assim, é o que eu sempre falo para os meus clientes, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, se você realmente não tem essa conexão, não tem esse alinhamento, conversa, enfim, você não está ali só no operacional ou está ali só focado, né, no comercial e não está olhando para a cultura da empresa, fazendo essa gestão, olhando para a liderança, porque a liderança é você fazer a pessoa alcançar lugares maiores que ela não conseguiria sozinha, porque você já passou por isso, né? Você tem essa experiência. Então, de fato, a empresa em si tem que ter essa percepção sobre esses excelentes colaboradores, né, que realmente estão ali, tem a ver, né, para mantê-los. E sempre está ali fazendo, né, essa manutenção. E pode ser que chegue um momento, se é um empresário, né, que é mais estável, que para ele tá bom do jeito que tá, que aquela pessoa não vai mais caber. Assim, né? eu sempre pergunto assim para as pessoas, elas falam assim: a comunicação é ruim, eu não sei o que você quer de mim, mas o que você quer? Porque é fácil você terceirizar para as pessoas, né? Não é o que eu quero de você, mas é o que você quer para você mesma. O que você quer da empresa. E é o que eu falo também. O que você quer de resultado? O que você quer para os seus sonhos? Qual a sua meta de vida, a sua qualidade? Então, às vezes, as pessoas querem jogar para as pessoas, outras pessoas. Para o diretor, né? A responsabilidade... de decidir a carreira delas. Não é isso, né? Se você se encontrou, como você diz, você passou por um processo mais difícil, que é ser recrutado e selecionado. Entra na empresa que você quis, porque você que colocou o seu currículo lá. Muita gente já está trabalhando e coloca. Tá no ambiente que você queria, entendeu? Tá na cultura que você gosta. E mesmo assim você não está satisfeito, você tem que se encontrar. Sim, e é o que eu falo também para essas pessoas candidatas, né? Não adianta você pedir para a empresa um plano de carreira. Você tem que ter o seu plano de carreira. O que você quer, onde você quer chegar. Eu tenho isso muito claro para mim, por isso que estou cursando contábeis. Estou fazendo, né? Já sempre quis deixar a Zoe assim, muito forte, construir essa estrutura. Hoje a Zoe já está 4 anos no mercado, ano que vem já estamos fazendo 5 anos, né, de empresa. Isso é um dado muito importante, né? Porque muitas empresas no Brasil, você sabe. Sim. Os primeiros 2 anos quebram. Quebram. E a gente passou pela pandemia, a gente, né, dobrou os nossos números, tanto de clientes, de funcionários, equipe. E eu estou cursando agora contábeis. Por quê? No meu plano de carreira, eu quero me tornar sucessora de um escritório contábil. Eu sei que não necessariamente... Você precisa ser contadora e entender de contabilidade. Eu preciso ser contadora, mas eu tem que sei... conhecer. E o quanto é importante a questão do CRC. Mesmo que eu tenha, né, um sócio, enfim, eu preciso me assegurar de algo que é da minha família, né? Que minha mãe é contadora há 30 anos. Então, no meu plano de carreira, eu vou me formar em contabilidade antes dos 30 anos. Para depois eu fazer, né, outra pós-graduação. Ela já é empresária, já está bem fixa no negócio dela, mas já está pensando lá na frente. Tá? Porque eu estou pensando realmente no meu plano de carreira. E aí eu decidi fazer essa faculdade 100% online, que é uma coisa mais tranquila. Eu poderia escolher fazer em 2 leve, anos. Né? Vai fazer leve, Exato. Né? Poderia ir lá presencial, matar já em 3 anos, porque eu já tenho psicologia, enfim, e tudo mais. Mas eu falei, não, dessa forma é muito mais fácil de eu desistir. E como eu sei disso? Através de autoconhecimento, através de terapia. Porque você se conhece, né? Exato. Então, assim, não, é melhor eu entrar nessa faculdade, que é tranquila,
né? Quando chegar a prova do CRC também eu estudo, vou entendendo, vou fazendo as aulas no meu tempo, me apropriando desse conhecimento e vou conseguindo levar, né? Até porque para você ser uma assessora, você não precisa ser contadora. Exato. Mas o ideal é que você entenda para que você Como tenha domínio da funciona. equipe, para que você tenha domínio do cliente. O cliente gosta de falar com o proprietário. Sim. No Brasil tem isso, né? A gente é muito provinciano nessa questão negocial ainda, nessa questão profissional. E Lê, vamos falar um pouquinho sobre liderança, né? Você comentou que a liderança ela é uma chave para reter talentos. Você falou aqui nas suas falas aí da questão do líder, né? Ser líder, eu vou te falar, eu tô com a minha empresa Carreira Solo 23 anos, com a Tasso. Foi em 2001, esse ano, 23 anos. Novembro, dia 1º de novembro. E não é fácil. E assim, cargos de liderança, né? Então, bom, tô lá no CRC, que é um cargo de liderança, SESCOM é um cargo de liderança, fui presidente do Conselho Fiscal do Sebrae, é outro cargo de liderança, porque tudo que você tem pessoas ao seu redor, relacionamentos, você tem cargos de liderança. Tem liderança. Tem liderança. Porque a liderança não é para si. Exatamente, é pro outro. Né? Então, aqui toda vez que você se relaciona com alguém que você tem que ou prestar conta da situação, que você tem que ter a relação, você tem que ter um poder de liderança. E ser líder não é fácil, porque ser líder é ouvir, né? É também não ouvir, quando você ouvir, mas não ouvir. Né? E isso é difícil para quem é líder, é difícil para quem está falando. E ser líder para manter a empresa não é uma coisa fácil. Então, eu falo sempre assim, ter uma empresa com 23 anos não é fácil, em contabilidade. Onde eu vim de uma empresa do meu pai, que tem a dele até hoje. Igual eu, tô há quase 10 anos trabalhando já com a minha mãe. Então, tenho 25, mas comecei com 15, né? Então, eu comecei com 13, separei a sociedade do meu pai, eu fui sócia dele, né? Então, a gente teve uma cisão, não foi fácil, foi traumático, né? Então, é começar de novo, né? Começar de novo. Depois, eu tive problema de saúde, tive que começar de novo, pela terceira vez. Então, não é fácil. E as pessoas olham e falam, poxa, mas é fácil você fazer isso? Não, a gente tem que conhecer pessoas. Adorei a frase que você falou. Quem não conhece pessoas não entende de negócios. Gosto muito dessa frase. Eu acho que é uma frase que cai muito bem, porque a gente tem um filme, não sei se você já viu, que o Will Smith, eu uso até nas minhas palestras, ele é um empresário da área de marketing. Né? E ele perde a esposa, a filha, e ele fica meio frustrado, faz terapia, não resolve, ele não consegue. Eu sempre apresento esse videozinho. E ele fala, a gente sempre tem 3 coisas básicas, gente, né? Amor, vida e morte. Tempo, amor e morte. Você sempre vai ter as 3, né? Ele fala isso na palestra dele, ele dando a palestra. Então, a gente tem que viver as coisas intensamente, porque a gente tem tempo para viver isso. Né? Porque uma hora, o resultado final de todos é a morte. Então, a gente fala assim, a pessoa fala, ai, Carla, você é muito... Não, sou realista. Né? Então, a gente faz um plano de carreira, a gente faz um plano de negócio, isso tem que ter planejamento. E liderança precisa de planejamento. Liderança é disciplina. Pois é, e as pessoas não entendem que a disciplina imputa ao líder certas ações que, se ele não fizer, ele não segue o negócio dele à frente. Não adianta. Por mais que seja crítico, é realidade. Mas a gente consegue amenizar isso, fazer isso com mais tranquilidade. Você falou em alguns momentos ter flexibilidade, né? Inserir as pessoas da forma que elas querem. É muito mais fácil para mim botar para todo mundo para trabalhar dentro da empresa de 8 às 18. Dá menos trabalho, sabia? Você colocar dá todo mundo menos trabalho pensar no individual, sabe? né? Dá menos trabalho. Mas será que é mais assertivo? Pois é, quando você flexibiliza, porra, dá muito mais trabalho. Para quem é noiado, fica doido. Assim, eu não acordo perguntando, pô, será que as meninas foram no escritório hoje? Cara, eu já acordo de manhã, vou lá no grupo da equipe. Meninas, Cíntia, fazer isso, Karina, isso, tá, beleza? Qualquer coisa me liga. Eu nem pergunto onde elas estão. E isso também, a gente tem, enquanto líder, né, como você falou, é sempre essa relação. Você tem que conhecer as pessoas também que você está trabalhando. Né? Então, por exemplo, né, provavelmente com essas meninas que você trabalha, são pessoas que já trabalham com você há um tempo, que já têm uma maturidade, já têm uma responsabilidade e que vão fazer aquilo que precisa ser feito. Mas tem muita gente também que a gente sabe que não é assim. Não é responsável, não se comunica, quer passar a perna. É isso, o mundo é feito de pessoas, né? Então, assim, a gente tem que ter essa liderança disciplinada para entender, de fato, aquilo que está acontecendo e ver quem está na esteira com a gente e quem não está para sair. Né? Então, Concordo com você. Você tem que ver a estrada. Se a pessoa está seguindo com você naquela linha... Vambora. Agora, se não tá, meu amigo... Você tá indo pra cá, a pessoa tá indo pra cá, né? Tchau. Então, assim, a gente precisa ter esses rituais, E tudo né? bem, né? E tudo bem também. É porque as pessoas ficam meio assim...
Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recente, tá? Eu trabalho com parcerias, né? Aham. É porque eu tenho clientes no Brasil inteiro. Então, eu trabalho com escritórios de contabilidade. O escritório contábil faz uma parte do trabalho, que é Sim. operacional, porque eu trabalho só com o sistema integrado. E eu faço a parte contábil, de consultoria, atendo cliente, planejamento, etc. Então, eu tenho parceiros de outras empresas. E aí, eu tenho uma parceira que está comigo há 10 anos. Ela foi funcionária do escritório. Aí, eu tirei ela do escritório, botei numa empresa. Da empresa, incentivei ela a virar empresária. Ela virou empresária e acho que ela viu no auge. Tipo, já consegui o que eu queria. E aí, Agora, tchau. mandou um e-mail para mim, dizendo que a parceria de 10 anos é difícil terminar, e acabou, por e-mail. Eu respondi no e-mail assim, ok. Ó, cara, só isso. Aí a menina que trabalha comigo, mas você só respondeu isso, você quer que eu faça o quê? Ela decidiu. Você não está em dúvida. Você Exato. decidiu. Você mandou um e-mail dizendo, não quero mais. Exato. Você não mandou um e-mail dizendo, vamos conversar, eu tenho a intenção de destratar, quando você tiver um tempo, porque se é uma coisa que está te angustiando de verdade, cara, você tira a bunda da cadeira e vai até no fim do mundo para falar com a pessoa. Exato. Então, as pessoas, de novo, elas precisam entender que o mercado, o negócio, ele é feito de pessoas. Mas que tudo bem se você não está mais afim. E eu acho que Sim. dentro da empresa é isso. Você tem E que lidar falar... com as suas frustrações na terapia, né? Isso, Assim, isso. Aí eu você acho- trabalha isso na terapia. Ai, Isso, meu vai fazer Deus. terapia, que você Vai se fazer encontra. terapia, Sabe, exato. assim, eu tenho que entender que a pessoa encontrou um local dela que de repente não é do meu lado. Então, eu, Carla, assimilo bem isso e pra mim de boa. Aí, pra você ter uma ideia, eu conversando com os clientes que ela atende, mas tá tudo bem, Carla? Tá tudo bem. Mas você... Exato. Uai, gente, vai ser melhor pra ela. De repente, a Sei que ela relação quer. não tava legal. Sabe aquele humor negro, assim? A relação tava negra pra pessoa. Sim. Tava ruim. E aí, você com uma relação ruim, você produz mal. Você, de repente, não tá atendendo as expectativas. E aí, você cria frustrações. E pra mim, tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que meio... desmistificar essa coisa de que eu só tô bem se tiver do jeito que eu quero, né? Tudo bem se não tá. Vamos partir para outra. E outra, eu acho que o líder também, ele tem que... Para ser líder, eu acho também que você tem que respeitar a vontade. Né? Sim, Dentro dos exato. limites empresariais. Então, assim, se a pessoa... Você está vendo que a pessoa dentro da empresa, ela não está se dando bem, ou que está poluindo o ambiente de trabalho, cara, você tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude e, de fato, né, você ter essa atenção plena em tudo aquilo que está acontecendo. Eu acho que um grande diferencial, né, para a Zoe assim, ter alavancado é eu ser filha de uma empresária contábil. Qual que é a diferença de ser filha de uma empresária contábil, de ser filha, sei lá, de uma empresária que vende sapato? Dona de loja. Porque a minha mãe sempre trabalhou com outros empresários. Então, querendo Com ou não... pessoas. Exato. E que trabalham com outras pessoas. Então, nem sei quantas pessoas a gente administra lá no nosso escritório em questão de folha de pagamento dos nossos clientes. Mas, Muita querendo ou gente. não, a gente É a pessoa vai... da pessoa da pessoa. A gente vai aprendendo história e tudo mais. Então, isso acelerou muito o meu processo. Ter uma mãe contadora e um pai advogado. Imagina. Então, isso me deu muito suporte. Mas acho que a pior coisa que a gente faz, e eu já fiz isso, é você insistir em alguém que não quer mais. Eu também já fiz. Eu acho que a gente comete um erro. E aí, eu não escutei a minha mãe, vamos dizer assim. Eu falei, Mas ela "Não." com certeza também já fez. Porque Sim. a gente, quando gosta da pessoa, A isso gente é porque a gente fala- gosta da pessoa. Gosta ou ela é boa naquilo. Não, às vezes, né? E você às vezes eu fala, acho que é mais o gostar, aquela afinidade. Você fala, cara, ela é boa, eu tenho que convencer ela a ficar aqui. E você insiste. Só que essa insistência é danosa muitas vezes. E eu já a cometi pior esse erro coisa. também. É a pior Eu já cometi os coisa. dois erros. Esse que você acabou de falar e o de querer promover a pessoa, ela estando no lugar perfeito. E aí eu usava... Fazendo aquilo que ela gosta. Exatamente. Eu falava com o cliente meu assim, poxa, eu venho falando com fulano para ele estudar, fazer faculdade. A pessoa faz faculdade e ainda continua querendo ser boy. Eu falei, gente, ele gosta de ser boy. É isso. Mas ele é boy de 17 anos, cara. Porra, mas ele gosta. Ele gosta de estar na rua, de conviver com gente. Você quer ajudar? Põe ele num cargo que ele vai fazer a mesma coisa. Poxa, deixa a pessoa, ela quer E ser. às vezes a pessoa até pode também, né, empreender com isso, sei lá, Sim, daqui né? a pouco ele abre a empresa dele para atender empresas, né? E é o que ele gosta, porque não adianta a gente não fazer aquilo, né, que a gente gosta. Claro que empreender, como você falou, é um desafio.
não são só flores. Eu já tive, mesmo dia, né, que eu tô ali toda Você feliz. pegou a pandemia, né? A sua empresa foi 1 ano e meio antes da pandemia, né? Exato. Então, assim que veio em março de 2020, todas as vagas que a gente estava em aberto, que hoje a Zoe é um hub de soluções voltado, né, aí para gestão de pessoas e tudo mais. Mas eu comecei com recrutamento e seleção. Em 2020, quando veio a pandemia, parou todas as vagas. E aí, eu tinha uma estagiária que trabalhava comigo, a Luísa, inclusive, assim, ótima. E aí a Lu falou, eu falei, Lu, é isso, né? Não tem mais o que a gente fazer ali. Aí depois começou a retomar. Aí veio o Darcy também, que está trabalhando comigo há quase 3 anos. Então, você, de fato, né, precisa entender o momento também da pessoa. Se você não Respirar, olha... né? Também Tem uma para calminha, ela. tem uma calminha. Exato, não tem essa conversa, porque às vezes ela só pode estar em um momento ruim da vida dela pessoal. Então, assim, às vezes ela não está entregando, não é porque ela não está feliz na sua empresa, é alguma coisa que está acontecendo, a mãe que está doente, né? Uma separação. Essa proximidade o líder consegue fazer. Então, quem não é líder, não. Então, assim, a liderança, ela precisa disso. Não é só você delegar tarefas. A liderança vai muito além de você delegar tarefas. Como eu falei, você tem que saber o nível ali de maturidade. Um estagiário, não dá para você só mandar ali bom dia e vamos tocar o baile. Não, tem que fazer ali um cronograma de tarefas, explicar. Tem que administrar, planejar. Ter esse cuidado, enfim. Mas você também precisa ter essa relação próxima. Porque senão... E respeitar, né? Porque na empresa tem pessoas tímidas, tem pessoas mais pra frente, tem pessoas, né, que são mais despojadas, E né? é o que eu falo também. Então, por exemplo, um dos valores, né, da minha empresa é a comunicação assertiva, a comunicação, assim, aberta, né? Ser transparente. Isso é algo que eu prezo muito. Então, assim, cara, não tá bom? Fala. Né? Mas eu puxo isso também. Porque a liderança é isso, é você também puxar as pessoas. Não é, mas eu tô sempre aqui. Minha porta tá sempre aberta, mas a sua porta aberta você tá o tempo todo assim, ó. Quem vai entrar lá para falar com você? Quem vai querer tomar um café? É difícil. Nossa, você veio até de carapuço pra mim. Eu tô aqui. Não, porque eu quase não tô indo na minha empresa, né, ultimamente, por causa do conselho. Mas minha missão acaba em dezembro, se Deus quiser. E eu falei com as meninas, vou voltar com tudo. Aí, quando eu chego no escritório, elas, a gente sente sua falta aqui, porque eu não vou. Tipo, eu já fiquei 2 meses sem ir na Tassi. Eu sei que isso interfere. Porque eu não tô conseguindo fazer esse papel que eu me considero que eu faço muito bem, que é de proximidade, que é de relacionamento, Sim. que é de conversa. Eu sempre fui muito boa ouvinte. As pessoas confundem também ser bom ouvinte do que fazer o que você fala, né? Tipo assim, a gente que tá no cargo de gestão, Letícia, a gente tem muitas responsabilidades. Eu falo que a maior delas são pessoas que dependem de você. Primeiro, sua família. Exato. Depois, as pessoas as quais trabalham com você. Elas dependem de você. Sim. Funcionários de cliente dependem de você. Porque você pode, com o estalar de dedos... É um subsistema, né? Todo mundo precisa... É um ecossistema, exato. É um ecossistema de humano. Então, com o estalar de dedos, você consegue... Sua mãe, pô. Se ela ligar pro cliente e falar, cara, esse funcionário seu não tá legal, né? De confiança, vai mandar embora. Porque o contador é a pessoa de confiança do empresário. Então, muita gente depende da gente. As pessoas não entendem isso. Então, você tem uma carga muito grande em cima de você como gestor, que você pegar essa carga de manter a empresa ativa, manter a empresa em crescimento, ter ideias o tempo inteiro, trazer a equipe para ter ideias, botar a equipe para estudar, botar a equipe para fazer curso. É muita coisa. Gerenciar essa equipe, formar líderes, formar estagiários. É muita coisa. É muita coisa. Então, precisa de apoio, né? Eu acho super legal. E eu acho que o que eu acredito também que é muito importante é você compartilhar essa sua rotina com as pessoas. Né? Saber dos bastidores também. Gente, preciso que as coisas funcionem, porque é isso. Ou eu, por exemplo, estou aqui gravando podcast, vou trabalhar mais de 12 horas numa feira. E as pessoas acham que você não faz nada. Né? Exato. Estou resolvendo o cliente, estou trazendo o cliente. Tem cliente lá pedindo vaga, falando... Então, assim, tá acontecendo um monte de coisa. E é uma escolha. Mas eu escolhi ser empresária. Então, é você bancar isso. E, assim, o que eu também sempre trago para os meus clientes, já fica um insight para você. Independente ali do presencial ou não, criar essas rotinas. Né? Uma vez por mês, você já coloca na sua agenda que é bate-papo com a Carla. Todo mundo pro boteco. Pode ser pro boteco, ou faz... Mas eu gostei, bate-papo com a Carla. Bruno, vou fazer isso. Bate-papo com a Carla. Bate-papo com a Carla pra você aproximar ali as pessoas, pra você trocar, saber, e aí, como que estão as coisas? Isso porque eu sei que faz falta, porque eu era muito presente na empresa, mesmo eu sempre viajei muito,
Mas eu Sim. sempre estava na Taço toda semana. Eu sempre fui a primeira a chegar, pra você ter, porque eu gosto de chegar cedo. Porque eu acho que a cabeça tá mais arejada. Ainda mais gente que é assim, né? Pouquinho agitada. Assim. E também eu não tenho mais aquela coisa do conseguir trabalhar de madrugada dentro. Não tenho mais a mesma. Eu prefiro acordar 3, 4 horas da manhã e começar ali. Então, eu sempre saía de casa, meu marido fala, amor, você já vai pra empresa? 6 horas eu já saía, chegava no escritório cedo, tranquila, respondia e-mail, fazia... Sabe quando a criatividade... Cada um tem um momento que a criatividade vem. Exato. O meu não é no silêncio, mas é no horário. Eu acho que eu tenho os horários que, sabe, Funciona aquela coisa mais. assim, funciona mais. Eu também, sou da manhã. Eu acho que à noite eu já não tenho mais esse ritmo de virar. Já virei muita noite trabalhando. Eu não consigo... A sua mente está cansada. Operacional, ok. Mas para você pensar, criar... Estratégia, né? Não, tem que ser de manhã. E até Ou quando eu tô viajando assim no avião, eu tô lá, puta, eu vou lá no meu papel. Vou fazer. Exato. Meio, pra não esquecer. A pessoa fala que eu sou meia doida, mas não é, porque meio são momentos... workaholic, né? Mas são momentos que te dá aquele on-punch. Olha, Letícia, bem legal, viu, gente? A gente aprendeu bastante hoje aqui com a Lê. Estamos chegando no finalmente. Fala aqui pro pessoal, o que você dá de dica para eles, né? Principalmente aos empresários. Bom, para a gente finalizar aí, eu acho que é muito importante, de fato, você entender das pessoas que estão aí na sua empresa, para você entender melhor do seu negócio, né? Tudo é formado de pessoas, então seus clientes são pessoas, vocês são pessoas, gerentes são pessoas, a equipe é pessoas, então você precisa entender, né, de todo esse ecossistema para que você possa crescer, se desenvolver enquanto a empresa. E olhar, né, ter esse olhar cuidadoso mesmo em relação à liderança, porque a liderança não é para si, é para o outro. Então, se você escolheu empreender, se você escolheu ali ser líder ou foi colocado nessa posição, tá tudo bem. Você não saber liderar, mas vá atrás do conhecimento, busque ferramentas, faça mentoria para você realmente ser alguém que faça a diferença na vida das pessoas. Ai, adorei isso. Faça a diferença na vida das pessoas. Porque Exato. na sua, né? Para as pessoas. Lê, muito bom ter você aqui com esse tema maravilhoso aí, falando da transformação dos negócios, pensando nesse lado humano. E é isso, gente. Eu acho que a gente, como empreendedor, né, a gente tem que sempre estar aprendendo, por isso que a gente vai em eventos, participa. Letícia começou muito nova, né? Imagina essa menina daqui a 20 anos. Segura. Segura, mamãe. A gente esteve, então, com a Letícia Menezes aqui no nosso Taço Conta. Não deixe de curtir nossas redes sociais e na SDP TV todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. A gente volta com mais podcast na próxima semana.